Então, eu vou explicar para você como que eu explico para as assistências técnicas como é que é o funcionamento. Você sempre escutou falar, a KDT economiza energia e água. Ela usa a energia necessária para aquecer somente a diferença da temperatura da água que entra no aparelho para a temperatura que você escolheu para tomar banho. Então isso aqui é um teste que eu consigo simular tudo para provar essa tecnologia funcionando. Primeiro eu vou explicar para você o que consiste esse teste, tá? Eu tenho aqui a voltagem, 220 volts, então você vê que ela não está oscilando, então os aparelhos estão energizados, funcionando perfeitamente. Esse primeiro painel aqui, ele só vai me informar a vazão, a quantidade de litros por minuto que está passando no aparelho no exato momento. Esse primeiro painel aqui, ele é o controle desse primeiro aparelho. O segundo painel, o controle do segundo aparelho. Eu liguei os dois em série exatamente para demonstrar como a variação de temperatura que entra no segundo aparelho, eu vou fazer essa variação através do primeiro aparelho, aquecendo e desaquecendo o primeiro aparelho, a gente vai monitorar o consumo do segundo. Então, se a água entrar mais quente no segundo, você vai ver que ele vai gastar muito menos energia. Se ela entrar mais fria, ele vai gastar mais energia. Então, esse primeiro é só para simular a temperatura da água que entra no segundo. Aqui é a amperagem vai demonstrar o consumo que esse segundo aparelho está tendo naquele exato momento. Então, vamos ligar aqui e começar o teste. Eu liguei a água, vocês vão perceber que aqui que está monitorando vazão, ele vai já despertar. Então, vamos deixar o banho normal, vamos deixar mais ou menos a 3,5 litros por minuto. Então aqui ele tem essa oscilação que é normal, mas a gente está aqui mais ou menos num banho de 3,5 litros por minuto. Os dois aparelhos estão desligados, então eles só estão informando a temperatura da água que está passando nele. Eu vou acordar esse primeiro aparelho e vou deixar ele numa temperatura de 25 graus. Então, pronto. Ele já está, esse primeiro aparelho já está aquecendo a água em 25 graus, 24. Você vê que o segundo lá já está informando. Ele está desligado, só fazendo a leitura da temperatura da água que está passando por ele. Então, ó, esse está aquecendo a 25 graus, aquele outro está desligado, falando, ó, a água está a 25 graus. Se eu aumentar aqui 1 grau, 26, 25, 26, o segundo lá vai demonstrar também 26, 26. A água que está passando por ele está a 26, o sensor está medindo e ele está desligado. Você percebe que a amperagem, que é o consumo do segundo aparelho, ela está zerada, porque ele está desligado, esse aparelho está desligado no momento. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou acordar esse segundo aparelho e vou deixar numa temperatura de 35 graus. Repare que automaticamente ele começou a consumir energia, porque ele está aquecendo a água agora de 26 graus, que a água está entrando nele, ele está elevando a água, ainda está alcançando a temperatura, ele está elevando a água para 35 graus, ele está com uma elevação de temperatura de 9 graus nesse exato momento. Como eu expliquei, o aparelho é altamente inteligente. Ele consome somente a energia necessária para aquecer a diferença de temperatura da água que entra nele até a hora que você quer tomar banho. Ah, mas no chuveiro comum, se eu diminuo o registro, a água fica mais quente. Por quê? Porque ele não tem essa inteligência de controlar a potência de acordo com a temperatura. Eu vou fazer um teste agora só para você perceber. Aqui está o consumo dele. Eu vou diminuir a vazão. Você vai ver como automaticamente vai diminuir o consumo e a temperatura vai ficar estabilizada. Ó, comecei a diminuir. Olha o consumo dele lá. Já foi quase a zero. Porque estava passando 3,5 litros de água por minuto e agora está passando 2,5 litros. Ó, consequentemente, a hora que eu aumentar aqui, o consumo dele vai aumentar. Porque nesse exato momento eu estou aquecendo 9 graus de diferença, 2,5 litros de água por minuto. Se eu subir para 5 litros de água por minuto, o meu consumo vai aumentar, porque eu estou aquecendo 5 litros em vez de 2,5 litros. Só que repare a velocidade que o aparelho responde a isso. Aqui está o consumo dele, eu vou aumentar a vazão. Estou aumentando a vazão, vocês vão escutar até pela água lá. Ó, olha o consumo dele lá. Ó, ele começou a aumentar. Por quê? Eu estava aquecendo 2,5 litros por minuto, agora eu estou aquecendo 4 litros por minuto. A resposta é muito rápida. O tempo de eu fechar aqui e ele diminuir lá o consumo,
Você imagina que o rotor que está informando a placa quantos litros por minuto está passando, ele informou, ó, está passando menos água, a placa diminuiu a potência da resistência e a temperatura não oscilou 1 grau nem para cima nem para baixo. Isso é automático. Então agora a gente vai fazer um teste, a gente já viu a vazão interferindo no consumo como é instantâneo. Aumenta, diminui, automaticamente o aparelho consome mais, consome menos. Então, e a temperatura não oscila. Agora a gente vai ver como a temperatura também influencia nisso. Então eu vou manter aqui a 3 litros por minuto, tá? Mais ou menos uma média de 3 litros por minuto. Eu estou aquecendo 9 graus de diferença. Eu estou tendo esse consumo aqui. Eu vou aumentar a temperatura do primeiro aparelho, consequentemente eu vou diminuir a diferença de temperatura. Eu estou aquecendo 9 graus agora. Eu vou jogar esse primeiro aparelho para 30 graus, ou seja, a diferença vão ser 5 graus. Olha o consumo dele. Ó, começou a aquecer a água. Ó, você vai ver o consumo dele, ó, baixando, 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 está praticamente a zero o consumo do segundo aparelho. Por quê? Ele só está aquecendo os 5 graus que está faltando. Agora eu vou fazer o inverso para vocês verem. Vou diminuir para 20 graus. Ou seja, de 5 graus que ele está aquecendo, essa diferença vai pular para 15. Ele vai ter que aquecer 15 graus. Olha o tempo de resposta. Aqui é o consumo, comecei a diminuir. 20 graus. Olha lá. Ó, olha o consumo do segundo. Opa, opa, opa. Preciso aumentar. Ó. Por quê? Porque antes ele estava aquecendo 5 graus de diferença. Agora ele está aquecendo 15. Então, olha lá. Ele já estabilizou em 35 e o consumo dele subiu. Entendeu? Então, vou subir aqui de novo. Para 30 graus. Olha o consumo dele lá de novo. Caindo lá embaixo. Ah, mas vamos supor que a água já está mais quente do que eu preciso. Vamos simular isso agora. Eu vou colocar esse primeiro mais quente do que o segundo. Então eu vou baixar esse aqui para 32 graus. Vamos esperar ele estabilizar. Já estabilizou. E eu vou colocar o primeiro a 33 graus. Ou seja, a água já está entrando no aparelho mais quente do que eu quero tomar banho. Ele automaticamente começa a piscar uma luz vermelha. O consumo de energia desse aparelho é zero. Ele só está gastando energia para monitorar o sistema e falar, não precisa entrar em funcionamento, pois a água já está mais quente do que você está me pedindo, e o consumo dele automaticamente zerou. Se eu colocar aqui em 1 grau a mais do que o primeiro, opa, ele está funcionando para aquecer 1 grau. O consumo dele é tão mínimo que você não consegue nem ver. Entendeu? Diferente mesmo. Fechamos o registro. Os aparelhos estão em dormência, o consumo de energia é zero. Ligou, os dois entram em funcionamento, começa o consumo de energia. Mas também, na verdade, eu quero escrever aqui. Que é até melhor você demonstrar no digital, entendeu? Uhum. Isso aí depois eu quero fazer um teste para demonstrar só isso. Eu queria uma... Quer parar aí? Pode parar. Eu queria uma barra